Olá amigos, tudo bom? Bem pessoal, esse vídeo aqui que eu vou fazer é um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já fiz hoje. Veio um amigo meu aqui e nós batemos um papo, foi super bacana, nós conversamos sobre ciência, comparamos aí alguns textos bíblicos com relação à ciência, a forma que você de repente traduz esses textos. E falamos também sobre ciência, propriamente dita. Citamos algumas referências de Carl Sagan, um livro que eu estou lendo, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, inclusive eu indico, muito bacana o livro. E conversamos sobre vários assuntos, até que sentamos à mesa, fomos tomar um cafezinho. Eu falei, pô, o papo tá tão bacana, cara, deixa eu gravar, vamos gravar isso aqui e ver se eu consigo aproveitar alguma coisa e colocar no meu canal do YouTube. Ele ficou meio assim a princípio, que ele não é acostumado com essas coisas, mas acabou aceitando. Então eu gravei um pedaço, né, do bate-papo que a gente teve, até que no finalzinho acabou a bateria e a gente não concluiu o nosso assunto. Ou melhor, concluímos, mas quem não concluiu, quem não ajudou, quem não registrou foi a bateria, a câmera que acabou antes disso, tá ok? Então eu vou deixar vocês aí com um bate-papo super bacana que eu tive com um colega meu. Ele é formado em farmácia, ou seja, professor de farmácia, mestre, né, tem um mestrado em farmácia, além de também ser teólogo formado pela Igreja Batista da Convenção Brasileira. Então fiquem aí com o nosso bate-papo. Espero que vocês gostem desse formato, desse tipo de vídeo. Foi um pouco diferente, tá ok? E é isso. Até mais. Então, você está falando desse jeito aí daquela sensação de que não tem nada depois. Uma pessoa de repente pensa que não vai ter nada depois, do porvir. Mas o deísta, cara, o deísta ele não pensa assim. Nem todos. Eles pensam da seguinte forma, é aquilo que eu tava te falando. Por exemplo, a igreja, as religiões, elas tentam explicar, né, a vida, o porquê, né, o porquê da vida, qual o sentido de a gente estar aqui, e tenta explicar depois o porvir como vai ser, embora nenhuma delas saiba direito, porque não foi revelado, não foi revelado como vai ser. Tanto que Paulo tem um texto até bastante interessante no livro de Paulo, não sei se é em Coríntios, que ele fala que conhece um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era lícito dele falar, né? Não era lícito dele explicar. Só que, por que não? Entendeu? Por que não? Ia ser interessante, não ia? Para aquelas pessoas que querem acreditar, saber realmente como vai ser. Então, mas de repente, ia ser uma loucura, mais do que já é, né? No sentido Pode assim, ser, mas... Então, assim, no sentido assim, se a pessoa não acredita em Deus, uma coisa tão simples, é preciso uma coisa espetaculosa, igual os judeus, tem muita coisa espetacular. os judeus pediam milagre a Jesus, sem chance de milagre. Não vai ser, o milagre que vocês têm é aquele de Jonas. Tem outro, mas existe outro. Isso em João. Isso. Só que em Mateus já é o contrário, né? Você já parou para ler o Evangelho de Mateus? Já li. Então, não sei se você já percebeu desse detalhe. Em Mateus já é, vamos dizer assim, que o marketing de Jesus já são os milagres. Em João ele já pede para a pessoa... mas aí, no caso aí, o que eles estavam pedindo para Jesus, aí você tem que fazer uma exegese do texto, o que ele estava pedindo para uma coisa espetaculosa, que ele fez no Egito, ele estava se referindo a alguma coisa. Mas tinha gente que Jesus estava andando em Só cima que da água. os caras, na verdade, eles não estavam interessados mesmo nos milagres de Jesus. Eles estavam Multiplicou pão, cara. Sim, 5 mil pessoas. Então, só que aí os caras não estavam interessados nisso. O cara queria, acho que colocar ele ao ridículo, alguma coisa assim do tipo. Porque eles não queriam acreditar, eles sabiam que tinha ressuscitado, sabiam que Jesus tinha curado alguma coisa. Eles sabiam. Então, assim, Jesus pegou, quando ele fala que não vai ter, parece uma contradição, né? Você falando aí. Não é bem uma contradição. Sim. Pode ser a visão de cada autor. Então,
dos evangelhos. Mas aí, Cada um tem uma visão então, aí você distinta. tem que pegar o texto, tanto do lado de Mateus, tanto de cá, Já peguei. no original, e fazer uma tradução e falar assim, e ver que realmente o texto, e se dá margem para isso mesmo, o que realmente quis dizer com isso, o que estava por trás, e ver o contexto ali, o que estava por trás, porque na verdade os caras não queriam um milagre de Jesus, não queriam que Jesus fizesse explodir, que fogos fossem explodidos no ar, ele não queria isso na verdade, entendeu? Ele não queria, porque eles esperavam um Jesus espetacular. Nós vamos dominar Roma, nós vamos acabar com Roma, nós vamos ser a bola da vez, chegou a nossa vez. Se vieram, vamos começar lá de trás lá. Os assírios foi e acabou com o pessoal lá do norte. Depois vem os babilônicos, depois vem os medo persa, depois vem os gregos, né? Os gregos também entra nessa Babilônia aí, né? Isso. É verdade. Aí vem os romanos, aí agora é a nossa vez, cara. É a bola da vez, agora é nós. Então assim, a expectativa dele, talvez, aí a questão íntima de cada um, talvez a expectativa dele seria essa. Agora nós somos a bola da vez, nós vamos detonar, mano. Nós vamos descer com o Todo-Poderoso, né? E a Vé tá descendo aí. A gente nem conhece ele direito, porque a gente não podia nem falar o nome direito. Salmo eterno. Então assim, eu nem vou falar, eu não vou, agora é a nossa bola da vez. Agora nós vamos acabar, nós vamos dominar, é isso. Era isso. O que estava por trás desses milagres que ele queria, tipo assim, a tentativa, tanto que Judas, alguns até explicam que Judas entregou Jesus porque, pô, ele é todo poderoso, então vamos entregar ele e vai acabar com todo mundo, já era, entendeu? É especulação. Então é isso, vamos acabar com ele, velho. E aí a gente vira o jogo. Eles estavam realmente esperando um Jesus, assim como diz o Antigo Testamento, né? Porque na verdade que ia redimir Israel. Exatamente, que eles estavam esperando alguém, um Messias que fosse ser como um rei, como Davi foi, conquistador, né? Ia sair destruindo tudo e aquela coisa toda. Isso não aconteceu. Por isso que muitos judeus não têm Jesus como Messias ainda hoje, tá? Por isso também que entra aquela questão daquele judaísmo da unidade, eles têm Jesus como Messias, não como Deus, porque eles entenderam que Jesus se qualifica nessa posição. Por quê? Porque, segundo eles, tem um livro chamado Zorra, que é um livro judaico, o Zorra, que diz ali que o Messias de Israel, ele pode ser sofredor, ele pode ser um servo sofredor. Igual diz Isaías 53. Isaías 53 não fala sobre o servo sofredor, que ia levar sobre si as dores e toda aquela coisa. Então, os judeus entendem que aquele servo sofredor, de acordo com outros textos do próprio livro de Isaías, não diz respeito a Jesus, mas sim a própria nação de Israel que iria sofrer. Porque, ó meu servo Israel, nesse sentido, entendeu? Quando a Bíblia geralmente fala assim, ó meu servo Israel, não quer dizer que é Israel, uma pessoa, mas sim a nação. Então, os judeus entendem que aquele servo sofredor não é o Jesus. Não é Jesus, mas sim a nação de Israel, né? Então eles esperavam sim o Messias e toda aquela coisa, isso não aconteceu. Essa é a dificuldade. Fazendo alusão a João 15, que fala sobre a videira verdadeira, Jesus tira aí de cena. Fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Porque Israel também está com a videira verdadeira. Sim. Aí ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Em outras palavras, vocês não foram. Vocês deveriam ser. Eles não foram. Então, não seria mesmo? Alguns também têm aquela ideia de que eles, a igreja, no caso os gentios, foram enxertados em Israel, né? Por isso hoje os textos que fazem alusão à igreja dizem que a igreja é o Israel de Deus, não é isso? O novo Israel, o Israel de Deus, a igreja. Tem aquelas pessoas que são dispensacionalistas, que eles entendem que Deus trata tanto com Israel quanto com a igreja. Só que, se você for fazer uma leitura, você vai ver que Israel, o Israel de Deus hoje é a igreja. E o próprio povo
israelita, ele não tem um tratamento especial. Eles têm que aceitar Jesus como o Messias para fazer parte dessa igreja, da noiva de Cristo. Você nunca leu nada sobre isso? Nunca não me interessou o assunto. Ah, tá. Então, mas é. Tanto que as pessoas, alguns especialistas, eles dividem. Então, se for assim, o cristianismo vai ser tipo como o hinduísmo. Esse tempo agora da graça, é o tempo da graça, né? Isso. Vai fechar esse tempo da graça, outro tempo que Isso. é voltar de novo Aí já a pensou? oportunidade para os judeus. Então quer dizer que Jesus não morreu para todo mundo, só morreu para os gentios. Quer dizer que no milênio que eles tanto aguardam, os judeus vão voltar a praticar sacrifício, vão guardar sábado, aquela coisa toda. Para que isso? Meio conturbado aí, né? Fica meio complicado. Outro ponto interessante também, o Reginaldo, da religião, né? São a questão dos milagres. A questão dos milagres que é uma dificuldade muito grande também, de se aceitar o cristianismo. Quer dizer que não aconteceu os milagres? Não é que não aconteceu, mas que deveriam acontecer ainda hoje. Que não continua acontecendo. Não continua, adianta, cara. Eu já perguntei para pastores, eles não foram convincentes, não me responderam de bom grado, porque o próprio Cristo fala que vai acontecer muito mais do que ele fez. Os milagres aconteceriam e muito mais do que aqueles que ele faz. Depende de que milagre ele está falando, né? Mas milagre é milagre. Não tem o sentido. Então, mas aí tem. Ali são aí você tem que ver o contexto. Então, mas você tem que ver o contexto para você, tipo assim. Não, mas eu já vi o contexto, então, mas milagre... eu estou habituado a ver essa questão do contexto. Qual que é a máxima do Senhor Jesus Cristo? Qual que é a máxima do Senhor Jesus Cristo? Qual que é a máxima do Senhor Jesus Cristo? De pregar o evangelho? Não, qual que é a máxima dele? O que ele veio fazer? Ele veio morrer. Por quem? Pelo povo. Tá, e qual é o exemplo que ele deixou? Qual que é o exemplo que ele deixou para os seus apóstolos depois? O que ele esperava depois que o Espírito Santo descesse, tal? O que ele esperava? Que desse continuidade. Exatamente. Então, o milagre, qual que é o milagre máximo que todo mundo conheça? Não, né? mas então, sim, esse é um milagre, vendo assim, metafisicamente, sim. Então, mas assim, os milagres, porque o milagre tendo em vista que houve ainda relatos de milagres após a ascensão de Cristo, você vai ali em Atos dos Apóstolos, ali é a igreja, ali é a história da igreja que não terminou. E você acha que hoje não? Hoje não acontece. Você acha que não? Eu acho que não. Você já viu morto ressuscitar? Já ouviu falar? Pode ser que já ouviu falar, mas de ver, não. Eu já ouvi falar. Você já viu alguém Eu ouvi falar que a gente tinha câncer. Isso, mas né? Daí é muito então, superficial. Sim. Sabe por quê? Veja bem, eu também já vi vários relatos de cura de câncer e de outras doenças também terminais, doenças que matam mesmo. Só que se você for parar para analisar e pegar o histórico daquela pessoa que está sofrendo daquela enfermidade, você vai ver o quê? Você vai ver que aquela pessoa ela estava passando por rigoroso tratamento já medicamentoso. Fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. Muitas das vezes passa até por cirurgia de extração no tumor. E o que acontece? Porcentualmente falando, há uma chance muito grande daquela pessoa ser curada ou não. 50 por 50. Você sabe disso, é farmacêutico. Então, o que acontece? De repente a pessoa está lá em uma igreja e tal, ela é curada. Mas ela está passando por todos esses tratamentos. Então, é algo que poderia acontecer de qualquer forma. Ela estando na igreja ou não. Porque tem pessoas que não vão na igreja e passam por tratamentos e são curadas. Há casos aí, na TV mesmo, de artistas que tiveram câncer, igual a Ana Maria Braga, teve um tumor sério aí uma época atrás, passou pela cirurgia, ou só foi o tratamento, eu não lembro, ela foi curada. E outros casos mais, de outras religiões, pessoas que são de outros credos, budistas, islâmicos e assim vai. Então, eu acho que as pessoas, na verdade, de certa forma, por causa da fé e do fervor que elas têm, elas acabam acreditando aquela cura inteiramente em Deus. Naquilo que se chama soberania de Deus. Então aconteceu porque Deus assim quis. Agora,
Eu acho meio estranho isso daí, porque então todos não são curados. Há uma acepção de pessoa, Deus faz acepção de pessoa. Você é melhor que outra pessoa? Eu sou melhor que outra pessoa? Não sou. Sou melhor que ninguém, cara. Entendeu? Então é isso que eu penso, eu vejo dessa forma. Então, aí você cai num campo assim que não diz respeito a você, né? E nem a mim, nem qualquer outra pessoa. Porque se Deus se ele fez a gente e queria que a gente fosse dessa determinada natureza, de repente tomou outro rumo na humanidade por conta de influência do pecado, entendeu? E ele veio consertar isso na pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, o foco dele é isso, é restaurar aquilo que foi rompido, né? O relacionamento que eles tinham. Então, assim, na pessoa de Jesus Cristo está sendo possível, vai ser por completo quando ele voltar. Quando ele voltar, aí sim. Aí há coisas, tipo assim, aí não vou ter mais esse corpo corruptível, que aceita qualquer coisa, que é frágil, que passa por desejos, né? Por fantasia, enfim, por várias outras tentações da vida, né? Sim. Tentações da vida. Então, assim, acho que o objetivo de Deus está sendo cumprido. E ele não está. É como se fosse assim, né? O objetivo dele está sendo cumprido. Isso não quer dizer que todos, né, seriam. Então, mas aí entra naquela questão, acepção de pessoas. Então, mas aí, eu falo assim, ó, mas aí você vai entender a mente. Mas aí a gente cai num campo que foge totalmente a nossa... Né? Sim, é claro. Aí fica se a gente uma fosse, coisa meio complicada, né? Claro, A gente não poder questionar, a gente não poder... A gente então, fica meio limitado nisso. Sim, aí. Tem coisas que a gente, por exemplo, não vai saber, não vai entender. E por isso, se eu não entender, eu não vou morrer por causa disso. Não é que não vai morrer, mas é que fica uma coisa meio, pelo menos eu que sou muito curioso, eu acho que foge à lógica. Sim, mas foge aí quem completamente falou, à lógica. E quem disse para você que Deus é lógica, é razão? Entendeu? E quem disse para você que ele trabalha dessa forma? E quem disse para você que ele não permitiu a gente ter esse relacionamento com ele dessa forma, só para ele começar de novo um relacionamento? É estranho, a gente não tem. A gente não tem, a gente não sabe. É como se a gente queresse entender o pensamento de Deus, como é que ele está agindo da forma, do jeito dele, entendeu? E isso não quer dizer que ele está sendo injusto com você, ou com fulano, ou com Deltrano. Isso não implica, embora as implicações parecem favorecer isso. Pô, mas Deus está sendo injusto. Parece, mas será que ele está sendo injusto mesmo? Entendeu? Eu não sei, cara. Então, assim, eu não sei porque se ele mesmo se titula que ele é justiça, então ele não está sendo. Então, vamos esperar, né? Esperar assim, quando ele voltar, falar assim, bem, aí a gente vai ver. Jesus fala que nós não temos nenhuma dúvida em relação. Nós não vamos, pelo menos ele fala isso para os apóstolos, nós não vamos ter nenhuma dúvida quando eu voltar. Qual que é o texto? Em João, acho que é na oração, né, que ele fala. João, se não me engano, é 16, na oração sacerdotal, que ele fala. Ele fala que quando ele volta, a gente não vai ter nenhuma dúvida em relação às coisas que a gente deveria entender. Então ele começa ali em João 14, nos perturba no seu coração, eles entristecem, eles não estão entendendo nada ainda. O que quer dizer que eu vou... Então, nesse campo, nesse sentido, a gente não cai naquilo que eu estava te falando anteriormente, que assim, fica uma coisa que a gente vê claramente que não tem explicação. A religião tentando explicar eventos que não se tem explicação. Essas conjecturas, né? Que não se fica muito vago. Assim, então. Mas aí também. As coisas quando são vagas assim, eu fico meio desanimado, cara, sinceramente. Sim, mas aí eu vou acreditar em quê? Acredita em Deus, mas não na religião. Sim, mas eu não acredito. Mas quando eu estou dizendo isso, não quer dizer que eu estou defendendo a religião. Porque na verdade a teologia... eu falo assim, tipo assim, a gente pode fazer teologia... A Bíblia mesmo, igual naquele sentido que eu te falei. Então, é um construto. Então, mas eu não estou, em nenhum momento aqui, essa é a minha fala, não está dizendo que eu estou defendendo alguma religião. Eu estou falando que a Bíblia diz, realmente é. Em nenhum momento eu falei que
os batistas pensam assim, que a Não, Assembleia sim, pensa assim. claro. Né? Eu não estou defendendo aqui religião nenhuma. Mas você está até citando porque a Bíblia. eu estou citando a Bíblia. A Bíblia que é a palavra. E né? Deus é apresentado na Bíblia, não é verdade? Sim. Deus, Então, Jesus a Bíblia, você tem a Bíblia como palavra de Deus. Sim, o que Então, fala a respeito de Deus, sim. Mas ela é a palavra de Deus para você? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então ela contém a palavra de Deus para você. Não, aí você está me induzindo já. Não estou induzindo. Se Jesus é ela a palavra fala, de Deus ela fala de Jesus Cristo. e a Bíblia fala de Jesus Porque Cristo. aí depende do ponto de vista do que você entende que é a palavra de Deus. Então, a de Deus palavra é, de Deus no sentido Jesus bartiniano, é isso? não, no sentido que... De Karl Barth? Não, no sentido bíblico, que fala que a palavra é Jesus Cristo, é uma Sim, pessoa. mas eu estou te falando, tudo que está na Agora, Bíblia... se é bartiniano, já não sei se é. Não, mas tudo que está na Bíblia Entendeu? é inspiração divina, é a palavra de Deus? Nesse sentido. É soprado por Deus? É aquilo que Deus quer transmitir? Tudo Sim. que está ali? Sim. Então, é isso que eu estou te falando. Para mim, eu já vejo a Bíblia como um grande construto. Ela foi construída. Sim, mas... Por quê? Pela mente de pessoas... De pessoas que tinham Deus. Não. Que tentaram transmitir antropomorficamente como seria Deus. Tá. E? Eles têm aquele sentido de Deus, assim como Sim, eu tenho. Eu sim, tenho um sim. sentido de Deus. Eu acredito que Deus existe. Só que nem por isso eu vou escrever o que eu penso sobre esse Deus. Porque seria muito limitado. Você está entendendo? Não sei se você está entendendo. Sim, sim. Da mesma forma eu vejo a Bíblia assim. As pessoas que escreveram falando sobre Deus, talvez tivessem essa essência, né? esse anseio do divino, e quisessem transmitir aquilo que eles tinham no seu coração para as pessoas. Queriam antropomorfizar, queriam dizer como eles viam Deus. Só que dessa forma, eles passaram aquilo que eles entendiam. E por isso que gera essa confusão, essa coisa que se torna até um pouco ilógico, meio que mas irracional até. por exemplo, assim, Deus usava os profetas no Antigo Testamento, né, como porta-voz dele. Vai lá falar para Israel isso, isso e isso. Sim. Era isso? É. Tá. Hoje ele não faz isso mais no sentido tete a tete como fazia com os profetas. Hoje acredita-se que a revelação desse tipo acabou em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo tudo se resolve, em Jesus Cristo tudo acaba. Em Hebreus fala, né? Antigamente falava. Fala para o profeta, hoje isso, nesses últimos dias falou para o seu filho, tal, etc. Então, se encerra ali. Então, partindo desse pressuposto, então, eu acho que cada filho de Deus, cada filho adotado, né? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, que recebe a adoção como filho de Deus, ele tem a capacidade, não vou falar sempre, mas em algum momento da vida dele, de fazer realmente a vontade de Deus. E quando ele faz a vontade de Deus, isso pelo Espírito Santo que vê também todo, e que sabe o que se passa dentro de cada um, autentica. É isso mesmo. Entendeu? Se for ser isso mesmo, dentro da nossa compreensão, dentro da nossa lógica, é isso mesmo que eu quero passar. E aí, engraçado, quando você fala da sua fé, e parece que a gente fala com um certo receio, né? com um certo medo da pessoa de desaprovar você, de não querer ouvir você. A gente começa a conversar pelos cantos, né? Tentando cercar a pessoa, com medo de que a pessoa se ridicularize você, não acredito nisso, ficar mais animado. Entendi. Então, mas isso não é minha... Então, eu tô falando assim, tem pessoa que pode ser assim, mas pode ser assim. então, radical, né? Isso. Então, assim, quando a gente fala de Jesus Cristo, se a pessoa estivesse realmente disposta a ouvir, com certeza a gente teria um tempo hábil para explicar, olha, quem foi Jesus, aí ia passar por toda por todo aquele processo. Mas acontece que não é assim na prática, né? Na prática você fala, olha, quem foi você? Então, aquela discussão meia grossa, né? Tipo assim, eu não tô aberto para te ouvir agora. Não estou aberto para ouvir você falar de Jesus agora para mim, e eu acho que não existe, pronto, acabou, é isso que eu acredito. Cada um tem sua vida, cada um sua quadrada, aí vem a filosofia do momento, né, do pós-modernismo, né, cada um no seu quadrado, cada um sabe de si mesmo. Então, assim, parece, né, que Jesus parece que Deus também
Bíblia também é pós-modernista, né? Cada um vai dar conta de si mesmo, né? Tipo, você vai ter que dar conta, né? Parece que... Ou então tem aqueles que já é mais puxado para aquele lado de que realmente há algo que as pessoas realmente ainda não sabem. Como por exemplo Romanos, capítulo 2, que diz que as pessoas tem aqueles que vão ser salvos pela lei que está gravada no seu coração. Tem isso também. Né? É que assim, Então, não tem desculpa aquele dia para ninguém. Ah, mas eu não ouvi falar do Senhor, mas você sabia dentro de você que deveria existir por isso que eu te falo. Deus. Por isso que eu te falo. Tem essa passagem que fala isso, assim, por isso que os homens são desculpáveis, ninguém vai ter. Porque também não faria sentido também dessa forma religiosa que às vezes as pessoas falam assim, nossa, ai de mim se. Quem até pega o texto erronicamente, ai de mim se não prega o evangelho. É Paulo que está falando. Igual aquele que texto. Foi incumbido a ele pregar o evangelho para os gentios mesmo. Que foi separado para isso mesmo. Isso não se aplica a toda a igreja. Aplica a quem tem. Quem tem o dom. Quem tem o dom já está evangelizando. Você viu aquele, entendeu? Tipo assim, quem tem um dom de Jesus, acho que é capítulo 3,16 de João, é isso? João 3,16? Que fala de Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único para que todos... E tem aquele outro, acho que é Atos, que fala que Jesus é o único caminho para a salvação. Não há outro caminho, qual que é? O texto. Timóteo 2,9 fala entre Deus e o homem há um só intermediador, Jesus Cristo o homem. Isso, e tem aquele que é mais radical ainda, aquele texto que fala que só... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. vida. Isso, e ninguém vê ao Pai. João 14,6. Exatamente. Eu sou péssimo de guardar versículo. João 14,6, né? Então, esse texto, ele é muito usado para pessoas que gostam de satanizar o outro, o próximo, no caso. Pessoa que pensa diferente. A pessoa, poxa, mas eu vejo assim, assado. Não, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho para você ir. Mas espera lá. Qual é o caminho de Cristo? Você já parou para estudar, fazer uma hermenêutica, uma exégese desse texto? Qual é o caminho de Cristo? O que ele ensinou? O que ele ensinou foi ser como o homem deveria ser. E sim. Ele ensina, tem as nuances, tem os pormenores, tem tudo aquilo que ele trouxe de ensinamento. Sim. Então o caminho de Cristo é esse. São os ensinamentos. Por isso que, fazendo um paralelismo com Romanos, que eu acabei de citar, capítulo 2, da lei do coração, então o único que vai julgar e pode julgar o outro, independente de quem seja, é Deus. Sim. É só Deus mesmo. Tanto que ele pede que... É só Deus. Por isso que eu falo, cara, as pessoas às vezes elas têm uma leitura da Bíblia tão superficial, tão vagabunda, vou falar bem assim. Igual o morfético lá. Igual o morfético. tão estreita a visão da Bíblia que eles não conseguem ampliar os horizontes e acaba sendo um juiz de Deus. Sim, a pessoa acaba julgando o próximo as pessoas antes de Deus. Exato, eu sei, mas aí Deus. A pessoa arrasa. Sim. Às vezes a pessoa. Por isso tem alguns pastores, assim, uns pastores que têm um pensamento mais aberto, né? Não que sejam neoliberais, não estou falando disso. Estou falando pessoas tipo igual o Ricardo Gondim, por exemplo, que é tido como herege por muitos, né? O Ed Renekiewicz. Essas pessoas que têm uma visão mais ampla das coisas, quando eles falam algumas coisas assim, que fica meio nublado, as pessoas começam a satanizar eles. Né? Eu acredito que eles têm essa visão. Eles pensam assim. Aí as pessoas começam a julgar o cara e falar que o cara está indo pro neoliberalismo teológico, que o cara está tendo uma visão universalista de salvação, sendo que não é. Não é assim. Eu acredito em Deus. Só que eu vejo as coisas muito amplo. Eu não fico preso. Eu acho que é igual alguns pastores falam às vezes. Alguns pastores até que são leigos. As pessoas falam que muitas pessoas vão se surpreender quando passar dessa para melhor. Entendeu? Do porvir, muitas pessoas passando dessa para melhor vão se surpreender com o que vão ver lá do outro lado.
Olhando desse ponto de vista aí, com se surpreender. a religião, fica a desejar, porque em João também fala ainda que como é que o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos? Né? Quando você ama o seu próximo. E quando você ama o seu próximo é quando você, né, o respeita, dá a ele aquilo que é, mesmo dentro da limitação dele. Então dentro dessa visão do eterno, a gente não pode, em hipótese nenhuma, julgar ou pegar um texto como fundamento para a gente tacar na cabeça que ele vai para o inferno, até porque o inferno está feito ainda, né? Então assim, é complicado, até porque o inferno está feito ainda. É claro que tem alguns que vão pegar até texto bíblico e vai dizer assim, tá vendo? Mas engraçado, o inferno diz que vai ser só depois do julgamento, segundo a teologia de alguns, né? Só depois do trono branco, aí são lançados até a morte, e aqueles não foram feitos por ser humano, mas enfim, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, no dia de julgamento que não, né, depois que ele sentenciar, aí as coisas vão tomar esse lugar aí, que é o lago de enxofre, onde todo mundo vai, sei lá o que vai acontecer com eles. Se vai morrer eternamente, o texto diz que fala, mas aí precisa de uma exegese mais aprofundada. Mas você acredita nessa questão do inferno como literal mesmo? Algo como se fosse um infinito, um ardendo, então, só ficar lá queimando? É complicado. Para mim, o que o Senhor fizer, tá feio. Como ele vai fazer, ele é justo. Sim. Então, mas eu não quero, então, mas eu não tenho uma opinião formada. Não tem, porque assim, uma que não, se eu tiver vai ser uma, como é que fala, uma referência, né, minha, eu sou tão raso na minha. Mas você não procura nem pensar, por que você tem medo? Não, eu não tenho medo não, eu vou perder tempo. Mas será que o amor de Deus cabe nessa questão de ficar queimando as pessoas lá pro resto da eternidade? Por exemplo, o camarada viveu 70 anos no máximo aqui, nesse planeta. Nesses 70 anos, o cara fez tudo como manda o figurino, certo? Ele pagou suas dívidas, foi um homem casado honrado, certo? Teve seus filhos, foi trabalhador, teve seus deslizes, como todo mundo tem, né? Não sei o que pode ser tão agravante assim, porque todo mundo tem, eu tenho, você tem ainda hoje, não tem? Sim. Todos nós temos. Então, por conta de simplesmente ele não aceitar Jesus, no caso, ele não aceitou Jesus, mas ele foi uma pessoa, pelos olhos da sociedade, um cabra bom. Aí depois ele morre, vai para o inferno e vai ficar ardendo lá por toda a eternidade. Não vai para o inferno, vai ser julgado. Né? Não, ele vai ser julgado, mas ele não aceitou Jesus, baseado nos textos que eu já te falei. Ele não aceitou, ele falou, não quero saber de Jesus, eu não gosto disso, eu não quero entrar nesses detalhes, eu faço minhas coisas certinhas, deixa eu aqui sozinho. Então, mas aí quando ele fala isso, ele está usando parâmetro como ele mesmo. Não, sim, que seja, mas estou falando. Então, mas não quer dizer. Então, das coisas que. Então assim, então por que Jesus teria que vir então? Não, mas estou falando. É justificável ele ir para o inferno e ficar eternamente? Assim, se a Bíblia relata que a sua salvação nele, né? Sua salvação, se ele não quer acreditar nele, fora dele não tem vida. Mas se ele acreditar, mesmo não acreditando? Então assim, por exemplo, lá em Atos 17, 28 fala dele, nele vivemos, nele nos movemos e nele vivemos. Sustentamos? Não. Vivemos, nos movemos e existimos. Sim. Então quer dizer que fora dele não existe. Que seja. Mas isso é para todo mundo. Sim. Assim no caso. Sim, tô falando uma visão assim, cosmológica. Então fora dele não tem vida. Então assim, se ele é a vida e o cara negou ele, deixa de ter. Sim. Deixa de ter mas vida. Isso então justificaria ele ficar ardendo a eternidade inteira lá no inferno. Se ele foi o criador de tudo, quem cria tem um direito sobre a sua criação. Você concorda comigo? Nossa lógica é essa. Tá. Se o cara escolheu viver a vida dele
do jeito que ele quis, entendeu? Ele viveu Sim. do jeito que ele quis, ele foi respeitado. Só que tinha uma advertência, olha, se você não crê em Deus, sendo que ele deu a vida, não tem vida eterna. Uhum. E se o cara não quer essa vida eterna, que é a pessoa de Jesus Cristo, deixa de ser. Mas isso seria livre-arbítrio dele? Não, não tem livre-arbítrio. Você não acredita em livre-arbítrio? Não acredito em livre-arbítrio. Não. Então Porque- quer dizer que Deus... porque assim, ó, então aí entra mais um agravante. eu não acredito em livre-arbítrio porque é o seguinte, Não, eu também não, eu a, pessoa, também não acredito. a pessoa fala que tem o livre-arbítrio para fazer o que quer, mas não tem o livre-arbítrio de não ir para o inferno. Então assim, é uma contradição. Sim, Então assim... mas então quer Mas dizer o eu quê? Aí acredito- entra um agravante. Como assim? Vamos supor, então ele não tem opção. Ele não tem opção. Ele não tem livre-arbítrio, ele não tem Ele opção. tem a opção de aceitar Jesus. Ou aceita ou se estrepa, é isso? Porque dentro, o ser humano... Mas espera aí, Se ele foi criado, se ele foi cara, co- ele ó, já está inclinado. Então, mas assim, Veja bem. mas se ele foi criado, se o ser humano foi criado, então quer dizer que ele não se autossustenta. Se ele foi Se criado. ele foi criado, não autossustenta. Quando você cria alguma coisa, quer dizer que se você não fazer a manutenção daquilo lá, se você não der energia para aquilo lá não vai continuar. Você concorda comigo? Concorda não? Se você não colocar para gravar ali, ele vai fazer sozinho? Não vai. Sim. Entendeu como é que é? Então não tem essa possibilidade. Então eu estou falando que o Criador fez a gente. Por quê? Talvez Efésios fala que ele fez para louvor da glória dele. E por motivo que talvez não é claro na Bíblia aquele relato, porque ele fez exatamente nós, esse universo todo grande. Eu também acho isso exagerado. O desperdício destruir depois tudo isso. Eu acho um desperdício. Mas enfim, é ele. Eu não vou. Tipo assim, eu não tenho poder de sentar aqui e falar assim, escuta aqui, como é que é mesmo? O senhor fez esse planeta Terra mesmo? O senhor fez eu por quê mesmo? Né? O senhor queria alguma coisa comigo? O senhor queria curtir comigo? Como é que é? Qual que era a sua intenção? Eu não tenho essa capacidade de chegar para ele e tocar ele. Então quer dizer que Deus pode ter criado já o camarada já destinado, predestinado para o inferno? Não. Ué, mas e o livre-arbítrio? Não. Mas aí tipo assim, ó. Aí, igual por exemplo assim, Deus já sabia que o camarada ia pecar, e mesmo assim ele fez. E Deus deu a solução para ele. Entendeu? Deus deu a solução para ele, assim, olha, se você acreditar nele, a gente tinha um relacionamento antes do homem ser induzido, segundo a história de Gênesis, o homem foi induzido. Por isso que Jesus veio como antídoto, entendeu? Aí Com o antibiótico, o antídoto. o antídoto para que ele... Quando ele resolve criar o ser humano, ele já sabia que o ser humano ia fazer alguma coisa. Uhum. Então ele não estava brincando quando ele fez a gente. E ele fez. Agora, por que ele fez isso? Não tem uma resposta satisfatória na Bíblia. Não tem. Aí não tá no nosso campo. Então aí é tipo assim, é um mistério para mim. Então eu não sei por que Deus fez isso. Então, aí é que entra, cara. Eu acho que, sinceramente, se você olhar para a lógica, a nossa lógica, tô falando da nossa lógica, não tem outra lógica, só a que a gente conhece. Não faz sentido. Sim. Ó, vamos supor, Deus, ele criou todo o universo. Vamos ver a cosmovisão cristã. Vamos pincelar rapidamente a cosmovisão cristã. Deus criou o homem, criou todas as coisas, criou o homem, depois do sexto dia, né? Aí no sétimo ele descansou. Só que o homem ele foi criado já com algumas diretrizes. Já foi passado algumas regras para ele. E uma dessas regras foi que ele não comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Então, essa árvore, ela já tinha em sua essência, no seu interior, essa dualidade. O bem e o mal no fruto dela. Não já? Já? Não sei se você está afirmando. Não, eu estou Você está perguntando. reduzindo ou você Não, está afirmando? não, Como é que eu é? estou perguntando. Não sei. O texto está dizendo o que lá? Que sim, que Deus criou Fala a... então o que o texto está dizendo. Então, mas eu Não estou... precisa me induzir. Não estou induzindo. Eu estou Não precisa induzir isso, raciocínio. perguntando para que você passe a
certeza de que você está entendendo Ah, sim, eu tô entendendo. o que eu estou falando. Por isso que eu estou perguntando. Mas é igual um professor. Eu não sou um professor, Sim, mas continua. o professor não pergunta. Vocês estão entendendo? Sim, continua. Ele não fez assim. Se eu não sabe? fiz, se eu não Aí fiz você uma afirma objeção, que sim. então, se Tá, eu não fiz uma vamos objeção, lá. quer dizer que eu estou escutando você, eu estou avaliando. Tá, então ele fez essa árvore com esse fruto. E já falou, ó, você pode comer de todas as frutos do jardim, Certo. mas desse não. Só que tinha uma outra árvore especial lá do jardim, Uhum. que era a árvore da vida. Uhum. A árvore da vida não tinha nenhuma restrição. Uhum. Não é falado se eles podiam comer ou não. Uhum. Mas tá lá. Tá lá, a árvore da vida. Tem uma visão judaica aí bem interessante sobre isso. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Uhum. Mas tá lá, né, pá. Agora vamos supor, o homem antes de comer o fruto do bem e do mal, Uhum. como você entende que era o homem? Antes de comer, antes da queda. O homem era um ser perfeito? Ele era como Jesus? Perfeito não era. Não. Poxa, a criação de Deus é toda perfeita, toda boa. Porque era no autossustento. Não, no auto se sustenta, mas tinha essas diretrizes. Então, mas no Eu estou falando autossustento. antes da queda. Perfeito é só um, é Deus. sei. Porque ele é autossuficiente. Sim, Quando então ele fala já que- tinha imperfeição na obra Tá, de Deus? Eu estou falando isso. O que Deus criou, Não era bom? Tipo assim, funcionava, era bom. Então, funcionava. Então vamos dizer assim, Tá, ele tipo criou assim, e agora funcionava. sim, se fosse perfeito, Deus não precisava nem criar, ele criava sozinho, né? Tipo assim, ele é. Não, Ele eu é, falo né? perfeito não no Aí tá, sentido no sentido, então. amplo. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Espero que sim. Como vocês viram, a câmera acabou a bateria e nós não concluímos. Quando nós já estávamos terminando o nosso assunto ali, nós falamos sobre a questão do pecado, porque o homem foi expulso, né? Algumas visões também que o judaísmo tem sobre a morte, se havia morte antes da queda. Nós finalizamos por aí, onde eu trouxe à tona a informação de que há uma visão judaica de que o homem morria assim antes de comer o fruto. Por isso havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida, alguns sugerem que ela servia de manutenção para que o homem vivesse eternamente, como se fosse uma árvore da juventude. Ele tomando posse dessa árvore, ele não envelhecia e não morria. Tá, ok? Então ele comia constantemente essa árvore para haver essa manutenção. Tanto que, se vocês observarem, lá em Gênesis, quando o homem é expulso, o que Deus faz é colocar dois querubins, dois anjos, para proteger essa árvore da vida, para que o homem não a coma e viva eternamente. Essa é a frase, esse é o texto que é mencionado lá em Gênesis. Então nós falamos um pouco mais sobre isso e, é claro, destrinchamos bastante essas questões com relação ao arbítrio, né, do homem e a predestinação, e concluímos o nosso assunto desta maneira. Infelizmente não deu para registrar, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Uma coisa, da divulgação do canal, vocês que gostam do meu trabalho, que não é fácil, então eu peço para vocês fazerem isso por mim, tá ok? Então é isso, agora sim, tchau.